Eu ainda lembro do som do vento naquele dia. Um som que parecia arranhar o silêncio, como se até o ar tivesse dificuldade em aceitar o que acontecia. O caixão descia devagar, e eu me perguntava como algo tão leve como o corpo dela podia parecer tão pesado dentro de mim. O nome dela era Helena. 52 anos juntos. Quase meio século de uma vida construída em parceria, com brigas, risos, quedas e reconstruções. No fim, tudo o que restou foi aquele colar. Um medalhão pequeno, oval, de prata envelhecida, com uma marca discreta no fecho, como se o tempo tivesse deixado sua assinatura ali. Ela o usava desde que éramos jovens, e eu nunca soube de onde ele veio. Ela dizia apenas que era um presente de família, algo que a acompanhava desde antes de me conhecer. No dia do enterro, enquanto todos se dispersavam, a filha da nossa vizinha me entregou o medalhão nas mãos. Disse que o haviam retirado do pescoço dela no hospital. Quando o toquei, senti o metal frio, mas o peso era familiar, como se parte dela ainda estivesse ali. Coloquei no bolso do paletó e fechei o botão, como quem guarda uma lembrança sagrada. Fiz uma promessa em silêncio, olhando para a terra ainda aberta. Ninguém vai tirar você de mim. Foi mais do que uma jura sentimental. Foi um pacto. Eu já sabia que o mundo tem o hábito cruel de apagar quem parte, de substituir lembranças por obrigações. E eu não queria que ela virasse só um nome num documento ou um porta-retrato empoeirado. Os dias seguintes foram uma sucessão de gestos automáticos. O café na mesma xícara, a cadeira dela vazia à mesa, a cama que agora parecia grande demais. Aprendi que o luto não é o silêncio dos outros, é o barulho dentro da gente que não cessa. Helena deixara um cheiro inconfundível na casa, o perfume leve de lavanda misturado com talco. No início, eu achava reconfortante. Depois, comecei a temer o dia em que ele sumisse. Então, o medalhão se tornou mais do que lembrança. Virou presença. Eu o mantinha sobre o criado mudo, ao lado da fotografia dela sorrindo na varanda, com o sol batendo no cabelo. Às vezes, acordava no meio da noite e estendia a mão só para sentir o toque frio da prata. Era como se ela respondesse silenciosa: ainda estou aqui. Meu filho, Daniel, começou a me visitar com mais frequência depois do funeral. Eu sabia que ele vinha por preocupação, mas também por conveniência. Sua esposa, Bianca, era o tipo de mulher que falava com doçura quando queria algo e com veneno quando não conseguia. No começo, fingia simpatia. Levava bolos, fazia perguntas sobre minha saúde, dizia que Helena devia estar em paz. Eu sorria, porque o silêncio às vezes é a melhor defesa. Eles começaram a sugerir que eu vendesse a casa, que fosse morar com eles, por segurança. Eu recusei de forma polida, dizendo que ainda precisava de tempo para organizar as coisas. Mas a verdade é que eu não confiava no conforto oferecido por quem vê um velho mais como despesa do que como pai. O medalhão se tornou meu companheiro de rotina. Polia-o com cuidado, limpava o vidro da pequena moldura na frente e o devolvia ao mesmo lugar toda noite. Uma vez por semana, escrevia para Helena num caderno que deixava dentro da gaveta, cartas que nunca seriam enviadas, mas que me faziam sentir vivo. Eu contava o que Daniel andava fazendo, falava do jardim que ela amava e das visitas dos netos, cada vez mais raras. Dizia também que a casa estava diferente sem ela, mais fria, mais branca, como se o tempo tivesse tirado o tom das paredes. Quando Daniel insistiu novamente que eu me mudasse, alegando que a casa é grande demais para um só, percebi que algo se movia por trás daquela gentileza forçada. Disse que pensaria, e passei a notar detalhes. Olhares entre ele e Bianca, cochichos quando achavam que eu dormia. O colar estava sempre no mesmo lugar, e ainda assim, comecei a olhá-lo todas as manhãs antes de sair do quarto, só para ter certeza de que continuava ali. Era como checar o pulso de alguém que não quer perder. Uma tarde, choveu forte, e a energia caiu por algumas horas. Fui acender uma vela no quarto, e quando me virei para o criado mudo, notei o reflexo diferente. O medalhão não estava mais lá. Por um instante, achei que o tivesse guardado em outro lugar. Revirei gavetas, olhei debaixo da cama, dentro das caixas, nada. Senti o coração bater pesado, um som seco dentro do peito. Fui até a sala e perguntei se alguém mexera nas minhas coisas.
Bianca respondeu com aquele tom de quem fala com uma criança. O senhor deve ter deixado em outro lugar. Sorri, mas não acreditei. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei sentado na poltrona até o amanhecer, revendo cada canto da casa. Eu sabia que Helena jamais me perdoaria se eu deixasse o último símbolo dela desaparecer. O dia seguinte seria o primeiro passo para descobrir o que realmente aconteceu. E, sem saber, o início de uma verdade muito maior do que eu imaginava. Naquela manhã, o sol atravessava as cortinas da sala como se quisesse me acordar de uma ilusão antiga. A casa parecia igual. O mesmo cheiro de café, o mesmo relógio marcando o mesmo tempo. Mas algo estava desalinhado, como um quadro torto que ninguém mais nota. O silêncio era outro. Havia um tipo de vazio que não vinha da ausência de som, mas da ausência de verdade. Levantei-me devagar, sentindo o peso dos anos nas pernas, e caminhei até o quarto. O espaço ao lado da cama onde o medalhão costumava repousar ainda guardava a marca circular leve na madeira, como uma sombra deixada pela ausência. Toquei aquele círculo com os dedos e tive a sensação de estar apalpando uma ferida. Fui até a sala e encontrei Bianca já de pé, mexendo no celular, o rosto iluminado pela tela, um café na outra mão. Dormiu bem? Perguntou sem erguer os olhos. Respondi que sim, e acrescentei, de forma quase casual: não viu meu colar por aí, viu? Ela hesitou um instante antes de responder, o suficiente para eu perceber que sabia exatamente do que eu falava. Ah, aquele colar velho? Não vi? Não, deve ter caído em algum canto. A forma como disse velho me atravessou como um prego fino. O colar de Helena nunca seria só um objeto. Era o último pedaço de um tempo onde o amor ainda tinha voz. Daniel apareceu logo depois, ajustando o nó da gravata, sempre com aquele ar de homem apressado, como se o mundo inteiro dependesse do horário dele. Pai, a Bianca disse que o senhor perdeu alguma coisa? Assenti, e ele respondeu com um sorriso breve, o tipo de sorriso que se dá para acalmar uma criança. Depois a gente procura juntos, tá bom? Deve estar por aí. Falou e saiu, deixando o cheiro do perfume e uma promessa vazia. Quando a porta se fechou, senti que algo dentro de mim também se trancava. A casa, desde que me mudei para lá, nunca me pertenceu de verdade. O quarto que me deram era o antigo escritório, adaptado às pressas. Um sofá-cama, uma cômoda pequena e uma janela que dava para o quintal. Eu costumava ver Helena plantando rosas ali. Agora só havia vasos de plástico, todos alinhados como se a vida tivesse sido substituída por imitação. Bianca tinha reorganizado a casa depois da minha chegada, dizendo que queria deixá-la mais prática. O retrato de Helena na sala foi parar dentro de uma caixa no armário, junto com outros objetos que pegavam poeira. Eu não reclamei. Sabia que, às vezes, é preciso escolher o silêncio para não perder o pouco espaço que te dão. Nos dias seguintes, percebi mudanças sutis. Um porta-retrato meu sumiu da estante. As flores que deixava na varanda desapareceram. Até a xícara que eu costumava usar de manhã foi trocada por uma genérica, sem desenho, sem história. Tudo parecia ser parte de uma limpeza lenta, não de coisas, mas de memórias. Bianca dizia que era para modernizar o ambiente. Mas eu via o que realmente era. Uma tentativa de apagar os traços da mulher que me amou e do homem que eu tinha sido ao lado dela. Numa tarde chuvosa, ouvi risadas vindas da sala. Daniel e Bianca estavam sentados no sofá, conversando com amigos pelo viva-voz. Passando pelo corredor, escutei a voz dela dizer: "Ah, ele é bonzinho, mas vive preso ao passado. Imagina, ainda fala com a foto da falecida." As risadas seguiram, leves, impunes, e uma delas era a de Daniel. Parei por um instante e olhei para o teto, tentando não deixar que o som me destruísse. Em algum ponto meu filho tinha esquecido que fui eu quem o ensinou a amarrar os cadarços, a trocar o pneu do carro, a enfrentar o medo da escola. E agora ele ria de mim, por ainda amar sua mãe. Naquela noite, sentei na cama com o colar ausente em mente. Não era só o metal que me faltava, era o elo. Helena sempre dizia que dentro do medalhão havia algo importante, mas nunca quis mostrar. Dizia apenas: "Um dia, se eu não estiver mais aqui, você vai saber o porquê." E eu nunca insisti, porque achava que o amor bastava. Agora, o destino parecia ter decidido cobrar a promessa que fiz no cemitério. Fui até o quarto de Daniel no dia seguinte.
Ele já estava saindo para o trabalho, apressado como sempre. Perguntei se tinha visto o colar. Ele desviou o olhar e disse: Pai, a gente vai achar, tá? Não precisa ficar encucado com isso. O tom paternalista me fez engolir em seco. Depois que ele saiu, entrei discretamente no quarto. Não encontrei o colar, mas vi a gaveta de Bianca entreaberta. Dentro dela, caixas de joias, perfumes e uma nota fiscal de uma loja de penhores no centro. O nome estava claro, e a data, 3 dias antes. Senti o chão ceder de leve sob meus pés. Fechei a gaveta com cuidado e voltei para o meu quarto. Sentei-me na beira da cama e o relógio marcava 9h07. Foi a primeira vez desde o enterro de Helena que senti a raiva como uma presença física. Mas não era uma raiva explosiva. Era fria, silenciosa, quase metódica. Liguei o rádio velho na cabeceira e deixei a música tocar baixinho, enquanto pegava o telefone fixo e discava o número que estava impresso no recibo. Do outro lado, uma voz masculina atendeu com calma. Loja São Miguel, bom dia. Respirei fundo antes de dizer meu nome. Estou ligando por causa de um colar. Um medalhão prateado, com uma pequena gravura no fecho. Foi vendido aí há poucos dias. Houve um breve silêncio e então o atendente respondeu. Sim, senhor. Eu lembro bem dessa peça. Senti o coração apertar. Está disponível? Perguntei. Está sim. Mas há algo que o senhor precisa saber. Quando abrimos o medalhão para catalogar, encontramos algo dentro. E o senhor não vai acreditar no que era. A voz dele mudou de tom, deixou de ser comercial e passou a ser humana. A ligação terminou com um convite para ir até a loja no dia seguinte, para ver com os próprios olhos. Quando desliguei, o rádio ainda tocava a mesma canção que Helena ouvia quando cozinhava. A melodia soava distante, quase zombeteira. O silêncio da casa naquele instante não era mais vazio. Era o prelúdio de uma revelação que eu ainda não compreendia, mas que no fundo já sabia que mudaria tudo. Naquela noite, o vento batia nas janelas como se quisesse lembrar que o tempo não tem piedade. Eu tinha passado o dia inteiro revendo cada lembrança de Helena, cada pequeno gesto que agora parecia ter um significado novo. O recibo da loja de penhores ainda estava sobre a mesa, e o número do telefone, anotado à caneta, parecia pulsar. Não consegui dormir direito. Não por medo, mas por antecipação. Às 6 da manhã, antes mesmo do sol nascer, já estava pronto, de camisa passada e sapatos lustrados, como quem vai a um velório. Porque, de certo modo, era isso que aquela ida representava. O enterro final de uma parte que ainda me restava dela. Quando desci para tomar café, Bianca já estava na cozinha. O celular apoiado na bancada, ela tirava fotos da xícara e do prato, algo que nunca entendi. Essa necessidade moderna de registrar até o vazio. Quando me viu, esboçou um sorriso forçado. Acordou cedo, hein? Respondi apenas que tinha um compromisso. Ela assentiu e voltou ao celular. Fiquei observando-a por alguns segundos, até que a voz me escapou. Calma, mas firme. Bianca, o colar da Helena. Você o vendeu? O silêncio durou mais que o necessário. Ela pousou o celular na mesa, ergueu os olhos e, sem o menor traço de arrependimento, disse: Vendi sim, precisava de dinheiro para viajar. Falou com a naturalidade de quem comenta o tempo. Nenhuma hesitação, nenhuma culpa. O mundo pareceu parar por um instante. Senti como se o ar tivesse ficado denso demais para respirar. Era só um colar, seu Antônio. Nem valia tanto assim. Naquele instante, entendi o que Helena queria dizer quando falava que as pessoas não mudam, só mostram quem sempre foram. Bianca nunca me enxergou como sogro, apenas como obstáculo. E agora tinha arrancado de mim o último elo que me ligava à mulher que me deu uma vida inteira. Quis dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras morreram na garganta. Percebi que não havia resposta capaz de fazer alguém como ela entender o valor do que vendeu. Então apenas balancei a cabeça, terminei o café em silêncio e subi de volta para o quarto. Daniel chegou pouco depois. A cozinha ainda tinha o cheiro de pão torrado e ressentimento. Bianca deve ter contado a ele, porque entrou no meu quarto já com o semblante preparado, aquele olhar de quem tenta resolver algo antes mesmo de ouvir. Pai, olha, eu sei que o colar era importante, mas a Bianca só quis ajudar. Ela precisava do dinheiro para uma emergência.
Cruzei os braços e perguntei sem elevar o tom. Uma emergência chamada praia? Ele desviou o olhar. Pai, não é assim. A gente vai devolver o valor, tá bem? Devolver o valor. Era isso o que restava do amor de uma vida. A ideia de que algo tão simbólico poderia ser compensado com dinheiro. Fiquei em silêncio, e o silêncio pareceu incomodá-lo mais do que qualquer palavra. Por favor, não transforma isso num drama. Você sabe que a mãe odiava ver a gente brigando. Quando ele disse a mãe, algo dentro de mim se contorceu. Aquele a mãe não tinha peso, não tinha dor, era só uma formalidade. Ele saiu antes que eu respondesse. E fiquei ali, parado, olhando para a cadeira onde Helena costumava se sentar para costurar. O sol atravessava o vidro e caía sobre o chão, desenhando o mesmo círculo luminoso que o medalhão deixava na madeira do criado mudo. Senti uma pontada na garganta, mas não deixei as lágrimas virem. Helena sempre dizia: não chore por mim, Antônio. Chore quando esquecer de mim. E naquele momento percebi que eu não tinha esquecido. Peguei o paletó, o recibo e as chaves. Ao passar pela sala, Bianca fingiu não me ver. Daniel estava no telefone, provavelmente tratando de algum problema no trabalho. A ausência de olhares era o mais alto dos sons naquela casa. Ao fechar a porta, senti como se estivesse saindo não apenas de um lar, mas de um tempo que havia se esgotado. O caminho até a loja de penhores parecia mais longo do que deveria. As ruas de paralelepípedo brilhavam com o orvalho da manhã, e o frio se infiltrava nas mãos. A loja ficava numa esquina antiga, com uma placa desbotada e vitrines cheias de objetos que pareciam ter histórias que ninguém mais queria ouvir. Um sino tilintou quando empurrei a porta. O atendente, um homem grisalho, de expressão cansada, ergueu o olhar e, ao me ver, esboçou um gesto de reconhecimento. O senhor é o dono do medalhão, não é? Assenti e ele se endireitou. Eu fiquei esperando o senhor. O colar está guardado, só que o senhor precisa ver o que encontramos. Ele se virou, abriu uma gaveta e trouxe um estojo de veludo azul. Dentro dele, o medalhão parecia mais vivo do que nunca, polido, reluzindo sob a luz amarela do balcão. O homem abriu com cuidado e então vi. Dentro havia um pedaço de papel dobrado, quase colado na tampa, e uma fotografia minúscula. Helena jovem, segurando um bebê nos braços. O bebê não era Daniel. Achamos isso preso no fecho, como se estivesse escondido ali há muitos anos, disse o atendente. Quase jogamos fora achando que era uma lembrança antiga, mas havia mais. Ele me entregou o papel. As mãos me tremiam enquanto desdobrava. A caligrafia era dela. Reconheceria aquele traço curvado em qualquer lugar. 2 linhas escritas a caneta azul, um pouco borradas pelo tempo. Se um dia ele encontrar isto, saberá o que guardei por amor e medo. Perdoe-me, Helena. Não consegui respirar por alguns segundos. Amor e medo. 2 palavras que nunca vi juntas na boca dela. Fechei o medalhão com cuidado e pedi ao homem que o guardasse por mais um dia. Disse que voltaria. Ele pareceu hesitar, mas concordou. Quando saí da loja, o ar parecia diferente, pesado, elétrico. Senti que aquele pedaço de papel era mais do que um segredo. Era o início de uma verdade que ela quis me poupar em vida. E agora, do além, me obrigava a encarar. Voltei para casa ao entardecer. Bianca e Daniel estavam na varanda, rindo de algo no celular. Passaram por mim sem perceber a mudança no meu olhar. A cada passo que dava em direção ao quarto, a carta queimava em pensamento. Eu já não sentia raiva. Sentia propósito. A partir dali, o silêncio deixaria de ser resignação. Seria estratégia. Naquela noite, o colar não saiu do meu pensamento. A imagem de Helena jovem segurando um bebê que não era o nosso filho me perseguia com a força de algo mal resolvido, enterrado há décadas sob o peso da rotina. Eu fiquei sentado na poltrona do quarto até o amanhecer, com o recibo da loja de penhores e o papel dobrado sobre o colo, sem coragem de abri-lo outra vez. As palavras dela, por amor e medo, se repetiam em silêncio, como uma sentença. Era como se Helena ainda estivesse tentando me dizer algo, mas de um lugar onde as explicações já não bastam. Quando o sol começou a atravessar as frestas da persiana, decidi que não podia adiar. Peguei o telefone fixo e disquei o número da loja. A voz do atendente, a mesma de ontem, atendeu de forma gentil, quase cautelosa,
como se também sentisse que havia entrado em algo mais profundo do que uma simples negociação. Seu Antônio, eu ia ligar para o senhor. O senhor pode vir hoje? Há um detalhe. Encontramos outra coisa quando fomos guardar o medalhão no cofre. Aquilo me fez endireitar na cadeira. Outra coisa? Perguntei. Ele hesitou. Sim, um compartimento duplo, escondido sob o fecho. Nunca vi algo assim num medalhão antigo. É melhor o senhor ver pessoalmente. Demorei alguns segundos para responder. Estarei aí às 10. Desliguei, mas não consegui ficar parado. A casa, naquele momento, parecia menor, como se cada parede guardasse um segredo. Ouvi passos no corredor. Daniel se arrumando para sair. Bati de leve na porta dele, e quando abriu, seu rosto já trazia o cansaço de quem não quer conversar. Pai, ainda está chateado com a história do colar? Perguntou, forçando um tom conciliador. Não estou chateado, Daniel. Estou curioso. Ele arqueou a sobrancelha. Curioso? Sim. Descobri que sua mãe deixou algo dentro do medalhão. E agora parece que há mais. O silêncio dele foi revelador. Vi o desconforto tomar conta de cada gesto. Os dedos batendo na moldura da porta. O olhar desviando para o chão. Pai, isso deve ser coisa antiga. Alguma lembrança qualquer. A gente não precisa reviver o passado, né? A frase soou ensaiada, como se estivesse repetindo o que alguém lhe dissera. Reviver o passado às vezes é o único jeito de entender o presente, respondi, e antes que pudesse reagir, saí, deixando-o com o peso das próprias palavras. A loja ficava a 40 minutos dali, no centro antigo da cidade. O trânsito era lento, mas eu não me importava. Cada farol vermelho parecia um aviso. Cada ruído do motor. Um lembrete de que estava prestes a abrir uma porta que talvez nunca devesse ser aberta. Quando cheguei, o mesmo sino tilintou sobre a porta. O atendente, o Sr. Álvaro, como descobri, me recebeu com um aperto de mão firme e um olhar que misturava respeito e desconforto. Ficamos pensando em ligar antes, mas achei melhor mostrar pessoalmente. Siga-me, por favor. Ele me conduziu até uma salinha nos fundos, com uma mesa simples e uma lâmpada pendurada. Sobre a mesa, o medalhão repousava sobre um pano branco. Álvaro pegou uma pequena pinça e, com delicadeza, mostrou o mecanismo interno. Veja, Sr. Antônio, sob a tampa onde estava o bilhete, há um encaixe falso. Tive que usar uma lupa para perceber. Ele tocou um ponto minúsculo e, com um leve clique, um segundo compartimento se abriu. Dentro, um pequeno envelope de papel amarelado. Senti o coração apertar. Peguei o envelope com cuidado e o abri. Lá dentro havia uma folha dobrada várias vezes, com a letra de Helena, mais trêmula, provavelmente dos últimos anos. As primeiras palavras me deixaram imóvel. Se você está lendo isto, é porque o que temi aconteceu. Daniel não deve saber, pelo menos não agora. O bebê da foto é o nosso primeiro filho, aquele que perdemos, mas que, por algum motivo, não foi perdido de verdade. As letras começaram a dançar diante dos meus olhos. Lutei para continuar lendo. Ela contava que, no início do casamento, engravidou antes da época em que os médicos diziam ser possível. O parto foi prematuro, e o hospital alegou que o bebê nascera sem vida. Mas algo a atormentou por anos. A ausência do corpo, a pressa com que a dispensaram, a recusa em mostrar o registro. Helena guardou silêncio por medo de me destruir com a dúvida. E, segundo a carta, pouco antes de morrer, recebeu uma ligação anônima dizendo que o bebê Carter, como o registraram no hospital, havia sido adotado ilegalmente por uma família influente da cidade. O papel escorregou das minhas mãos. Fiquei ali com o ar preso, enquanto o Álvaro observava em silêncio. "O senhor está bem?" perguntou. Balancei a cabeça sem conseguir formular resposta. Tudo o que sabia sobre minha vida, sobre meu casamento, sobre meu filho, parecia girar em torno de um novo eixo. Helena havia vivido com esse segredo dentro do peito por 50 anos, e agora o peso era meu. Álvaro se desculpou por ter aberto o medalhão, mas eu o agradeci. Disse a ele que aquilo era o que eu precisava, não o colar em si, mas a verdade que ele guardava. "O senhor vai querer levar?" perguntou. "Ainda não", respondi. "Guarde-o aqui. Eu volto." Paguei o valor necessário para mantê-lo reservado e saí da loja como quem sai de um velório pela segunda vez. Do lado de fora,
O céu estava nublado e o vento carregava um cheiro de ferro e chuva. Caminhei até o carro, mas não entrei. Fiquei parado, olhando para o reflexo da rua nas poças d'água, tentando compreender o que fazer. Contar a Daniel? Procurar essa família? Ou simplesmente aceitar que certas verdades chegam tarde demais para mudar qualquer coisa? De volta para casa, encontrei Bianca na varanda, mexendo no celular, distraída. Comprou o colar de volta? Perguntou sem levantar os olhos. Não, respondi, e antes que ela pudesse reagir, completei. Mas encontrei o que estava dentro dele. Ela me olhou com curiosidade fingida, mas eu já sabia ler nas entrelinhas de seu rosto. Por um instante pensei em contar, mas não era a hora. Entrei, fechei a porta e sentei na velha poltrona do quarto. O som da chuva começou a cair do lado de fora, lento, constante. Peguei o bilhete e a carta e os coloquei dentro de uma pasta vermelha, a mesma onde guardava documentos importantes. O relógio marcava 22h17. No reflexo do vidro, vi meu próprio rosto. Cansado, mas diferente. Já não era o homem que chorava por lembranças, mas o homem que carregava um segredo herdado de quem amou demais e temeu mais ainda. A ligação para a loja de penhores não foi apenas uma tentativa de recuperar um colar. Foi o primeiro passo para recuperar a minha própria história. E, talvez para entender que nem sempre o que se perde é o que mais dói, mas sim o que se descobre quando se tenta reencontrar. Eu não dormi naquela noite. Não por causa da carta, mas por tudo o que ela desmontava dentro de mim. A cada hora que passava, eu sentia como se a casa encolhesse. As paredes pareciam observar, cúmplices de um segredo que agora não me pertencia mais apenas a mim e a Helena. Eu relia as palavras dela até quase decorar. Daniel não deve saber. O bebê da foto é o nosso primeiro filho, aquele que perdemos, mas que por algum motivo não foi perdido de verdade. O jeito como ela escreveu aquilo me feria e me protegia ao mesmo tempo. Era uma confissão e um pedido. Um último ato de amor de alguém que carregou o peso sozinha por 5 décadas. E que agora deixava a mim a escolha de olhar ou virar o rosto. O amanhecer trouxe uma claridade fria. Fui até a cozinha, preparei café e deixei a água fervendo até o som se tornar um zumbido contínuo. Apenas para não pensar. Bianca apareceu pouco depois, ainda de pijama, com o celular na mão. Quando percebeu o envelope sobre a mesa, perguntou o que era. Coisas da sua sogra. Respondi sem emoção. Ela soltou um riso breve, o tipo de riso que escapa quando alguém não entende a gravidade de uma situação. Ainda com isso, seu Antônio? Já passou tanto tempo. Senti vontade de dizer que o tempo não apaga o que não foi resolvido, mas preferi o silêncio. Eu sabia que falar com Bianca era desperdiçar sentimento. Subi para o quarto e sentei-me diante da janela. Chovia outra vez, e a água escorria pelos vidros como linhas que desenhavam o passado. Peguei o bilhete, dobrei cuidadosamente e o guardei na pasta vermelha junto com a carta. Ao fazer isso, notei que havia um pequeno número escrito no canto inferior da folha, quase apagado pela umidade do tempo. Parecia um código. Algo como H-2417. Não lembrava de ter visto antes. Peguei a lupa que usava para ler jornais e confirmei. Estava mesmo lá, escrito por ela. Não sabia o que significava, mas algo me dizia que era uma pista. Helena sempre teve o hábito de deixar pequenos sinais, como se quisesse que eu chegasse às respostas sozinho. Lembrei que antes de morrer, ela havia passado alguns dias internada em um hospital, cujo nome começava com H. Fui até o armário e procurei entre os documentos antigos. Encontrei o relatório médico dela, e lá estava. Hospital Santa Helena, prontuário 24/17. Senti um arrepio. Era o mesmo número. Peguei o telefone e liguei para o hospital. A atendente me pediu para aguardar. Quando retornou, disse que os arquivos físicos daquela época estavam guardados num depósito e que seria necessário um pedido formal para consulta. Eu agradeci e desliguei, já decidido a ir pessoalmente. Sabia que aquele código não era coincidência. Se havia uma história enterrada, ela começava ali. Antes de sair, fui até o quarto de Daniel. Ele estava deitado, com o rosto virado para a parede, e Bianca ao lado, dormindo com o telefone ainda nas mãos.
Olhei para os dois e pensei em tudo o que Helena havia escrito. Daniel não deve saber. Eu entendia o motivo. Daniel nunca suportou zonas cinzentas. Para ele tudo era simples, binário, certo ou errado, vida ou morte, amor ou ausência. E essa história não cabia na lógica dele. Era feita de rachaduras, de decisões humanas, de medo. O mesmo medo que agora eu começava a sentir, mas que não me impediria de seguir. Dirigi até o hospital sob chuva fina. As ruas pareciam desconhecidas, como se o mapa da cidade tivesse mudado junto com a minha vida. O prédio do Santa Helena ainda estava lá. Um bloco antigo de concreto amarelado, com janelas estreitas e uma fachada que o tempo havia corroído. Entrei e fui recebido por uma enfermeira que me olhou com a mesma expressão que sempre dão aos velhos. Piedade misturada com pressa. Expliquei minha situação, mencionei o número do prontuário e, após muita insistência, ela concordou em verificar nos arquivos. Esperei quase 1 hora numa sala fria, observando as sombras passarem pelo vidro fosco. Finalmente ela voltou com uma pasta empoeirada. É tudo o que temos, Sr. Antônio. Agradeci e abri ali mesmo. O relatório era curto, datado de 1974. Dizia que Helena dera entrada grávida de 8 meses, parto prematuro, bebê natimorto. O documento terminava com uma assinatura ilegível e uma observação escrita à mão. Corpo entregue à administração. Nenhum registro de óbito, nenhum documento de destinação. Só isso. Nada que dissesse onde ou a quem o corpo fora entregue. A enfermeira me observava em silêncio. Perguntei se havia algum registro de adoção feita naquela época, possivelmente associada ao número 2417. Ela hesitou. Essas informações não estão disponíveis publicamente. E entre nós, Sr. Antônio, houve muitos casos duvidosos naquele tempo. Alguns médicos faziam acordos com famílias que não podiam ter filhos. Isso nunca veio a público. A frase dela ficou ecoando na minha mente. Saí do hospital com a pasta debaixo do braço e a sensação de estar segurando uma bomba prestes a explodir. No carro, fiquei parado por longos minutos, olhando a chuva escorrendo no para-brisa. Lembrei de Helena dizendo, anos atrás, que às vezes Deus nos poupa da verdade até termos força para ouvi-la. Naquele instante, percebi que talvez eu não tivesse mais força alguma, mas mesmo assim precisava ouvir. Cheguei em casa já à noite. Bianca estava na sala vendo televisão. Daniel ainda não havia voltado. Passei por ela sem dizer palavra e fui direto para o quarto. Abri o guarda-roupa e tirei a caixa onde guardava documentos antigos do casamento. Dentro dela, encontrei o álbum de fotos, o mesmo que Helena usava para guardar recortes e lembranças. Havia uma foto colada com fita no verso de uma página. Nós 2 jovens, em frente à maternidade, sorrindo, sem saber o que o destino havia feito do nosso filho naquele mesmo lugar. Senti um peso no peito e percebi que, por trás da raiva e da dor, começava a nascer um novo tipo de emoção. Uma mistura de culpa e necessidade. Culpa por nunca ter questionado a versão do hospital e necessidade de descobrir a verdade, não importa o preço. Fechei o álbum e olhei ao redor do quarto. Tudo parecia mais claro agora. Helena não deixara o segredo por covardia, mas por amor. Talvez tenha acreditado que proteger a mim e a Daniel era mais importante do que abrir uma ferida impossível de fechar. Mas ao esconder o que sabia, ela me legou uma missão: encontrar o filho que acreditamos ter perdido, ou pelo menos o que restou da verdade sobre ele. A pasta vermelha sobre a mesa parecia brilhar sob a luz fraca do abajur. E pela primeira vez desde que ela partiu, senti que não estava sozinho. Havia um propósito na dor. Eu iria até o fim. A madrugada seguinte me encontrou acordado, sentado à mesa com a pasta vermelha aberta diante de mim. A luz fraca do abajur criava sombras nas bordas do papel, e cada linha escrita por Helena parecia ganhar vida própria, pulsando como se o tempo não tivesse passado. Até então, eu havia me concentrado apenas nas palavras que mais me doíam. Nosso primeiro filho não foi perdido de verdade. Mas naquela noite algo me fez olhar para o restante do texto com outros olhos. Reparei que a folha era mais grossa do que o normal, como se tivesse algo colado na parte de trás. Passei o dedo com cuidado e senti um relevo. Peguei a ponta do papel com uma lâmina e o descolei, revelando uma segunda camada. Dentro, dobrado em 4, havia outro documento.
Um mais recente, datado de 6 meses antes da morte dela. Era um testamento. Não o oficial, mas um rascunho escrito à mão, assinado e com firma reconhecida num cartório cujo carimbo ainda se lia com clareza. O título dizia: Disposições pessoais. Helena Duarte de Almeida. Meu nome aparecia várias vezes, seguido por palavras que me deixaram imóvel. Deixo sob posse de meu marido Antônio Almeida a conta conjunta registrada no Banco Nacional, número 70311, contendo os valores provenientes da venda de um imóvel adquirido em 1974, identificado como Lote 19, Vila Santa Clara, registrado originalmente em nome de Antônio Duarte Filho. Por um momento não entendi. Depois, as peças começaram a se encaixar. O sobrenome, o ano, o lote. Antônio Duarte Filho não era apenas um nome. Era uma sombra. O mesmo nome que Helena escolhera para o bebê que nunca vimos. E agora eu descobria que aquele nome não havia desaparecido. Ele estava ali, em registros bancários e cartoriais, como se Helena o tivesse mantido vivo de forma silenciosa, discreta, mas intencional. Peguei o telefone e liguei para o cartório mencionado. A atendente pediu para aguardar enquanto verificava. Quando voltou, sua voz soava intrigada. Senhor Antônio, sim. Consta um registro em nome de Helena Duarte e um coproprietário chamado Antônio Duarte Filho, de 1998. É uma doação conjunta de um terreno na Vila Santa Clara, atualmente em situação ativa. O senhor deseja cópia do documento? Eu só consegui responder um sim trêmulo. Ela pediu que eu fosse pessoalmente para retirar. Durante o trajeto, minha cabeça era um redemoinho de lembranças. Helena sempre dizia que a vida tinha formas estranhas de nos devolver aquilo que acreditamos perdido. Lembrei de uma conversa antiga, há mais de 20 anos, quando ela insistiu para que comprássemos um pequeno terreno só por segurança. Eu achei que era apenas mais um capricho dela. Nunca fomos lá. E agora, décadas depois, eu percebia que talvez aquele terreno nunca tivesse sido para nós, mas para alguém que ela soube que existia. Alguém com um nome que ela não conseguiu pronunciar em voz alta. Cheguei ao cartório perto do meio-dia. O funcionário trouxe uma cópia do documento em envelope pardo. Assinei o recibo e, ao abrir, vi os nomes novamente. O dela, o meu e o dele. Nenhum CPF, nenhuma fotografia, apenas um nome e uma assinatura em letra infantil, tremida, mas claramente feita por alguém orientado a repeti-la. Senti um arrepio. Antônio Duarte Filho. Era o meu nome acrescido de uma palavra. Filho. Era como se ela tivesse deixado um mapa. No canto inferior do documento, uma observação escrita a lápis. Representado legalmente por Dr. Roberto Alencar. Escritório Alencar e Filhos, Rua São Vicente, 312. Anotei o endereço. Saí de lá com um envelope sob o braço. E o peso dele parecia muito maior do que o papel que continha. O escritório de advocacia ficava em uma rua antiga do centro. Uma placa de bronze na porta, cortinas pesadas e o cheiro característico de papel antigo e desinfetante. Fui recebido por uma secretária jovem que me olhou com curiosidade. Em que posso ajudar? Mostrei o nome no documento. Procuro informações sobre um antigo cliente de vocês, Antônio Duarte Filho. Este é o endereço do escritório listado em um registro de 1998. Ela pediu para aguardar e desapareceu por alguns minutos. Quando voltou, trazia um homem de cabelos brancos e expressão cordial. Sou o Dr. Alencar. Esse nome não me é estranho. Entreguei o documento. Ele leu com calma e depois me olhou, surpreso. Sim, claro. Eu lembro desse caso. Helena Duarte, uma mulher muito discreta. Veio aqui pessoalmente, pediu que cuidássemos da transferência de um pequeno terreno e que abríssemos uma conta em nome do garoto, como forma de proteção. Disse que era para o filho de uma amiga. Não havia irregularidades, então aceitamos. O menino devia ter uns 20 e poucos anos na época. 20 e poucos. Fiz as contas em silêncio. Se Helena deu à luz em 1974, então em 1998, ele teria exatamente essa idade. E o senhor sabe o paradeiro desse rapaz? Perguntei. Alencar cruzou as mãos sobre a mesa. Faz anos que não tenho contato. Recebeu parte de um valor da venda de outro imóvel, acho que de herança. Depois disso sumiu. Agradeci e saí de lá com o nome e o último endereço conhecido anotados num pedaço de papel. Dentro de mim,
Algo se dividia em dois. Uma parte queria correr atrás imediatamente, outra temia o que poderia encontrar. Eu estava velho demais para fantasmas, mas tarde demais para ignorá-los. Voltei para casa com o coração pulsando como nos tempos em que ainda acreditava em milagres. Daniel estava na sala, e quando entrei, ele me olhou com estranhamento. Pai, onde o senhor tem ido esses dias? A Bianca disse que anda sumido. Respondi apenas, procurando respostas. Ele riu de leve, achando que eu falava de saudade. Pai, às vezes é melhor deixar o passado quieto. Olhei para ele demoradamente. Foi o que sua mãe fez, e é justamente por isso que estou fazendo o contrário. No quarto fechei a porta e espalhei tudo sobre a cama. A carta, o testamento, a escritura, o nome do advogado, o endereço. Percebi que Helena tinha deixado uma linha de rastros, cada um cuidadosamente planejado para que eu, um dia, conseguisse montar o quebra-cabeça. Ela sabia que Bianca e Daniel jamais entenderiam. Sabia que o colar era o único objeto que ninguém ousaria jogar fora. E por isso o transformou no cofre do segredo. Sentei-me na beira da cama, cansado, mas com o coração inquieto. Agora eu sabia que o colar não era só lembrança, era código. Um testamento disfarçado, uma herança feita de amor, culpa e proteção. E junto com ele, um destino ainda inacabado, o de um homem com o meu nome, sangue do meu sangue, que cresceu sem saber de onde veio. Quando apaguei a luz, senti uma paz estranha. Pela primeira vez em anos, eu não chorava por Helena. Eu a admirava. Ela havia deixado um enigma para me salvar. E de alguma forma, para me devolver algo que pensei ter perdido para sempre. Propósito. O dia seguinte amanheceu nublado, como se até o céu tivesse escolhido o tom certo para o que eu estava prestes a fazer. Acordei antes das 6, sentei-me na beira da cama e fiquei observando o reflexo da luz fraca atravessando o abajur. A pasta vermelha continuava sobre a mesa, organizada com uma precisão quase militar. O testamento, a carta, a escritura e o nome. Antônio Duarte Filho. Eu o li tantas vezes que as letras começaram a perder o sentido. Era estranho ver o meu próprio nome ali, multiplicado, como se houvesse um outro eu em algum lugar do mundo, respirando, andando, talvez vivendo a vida que deveria ter sido minha. Desci para a cozinha e encontrei Bianca sentada com o notebook aberto. Ao me ver, ela forçou o mesmo sorriso ensaiado de sempre. Bom dia, seu Antônio. Respondi com um aceno e preparei meu café. Ela tentou puxar conversa, perguntou se eu tinha resolvido aquela coisa do colar. Eu apenas disse, resolvi. E foi tudo. Vi a inquietação surgir no olhar dela. Aquilo bastava. Quando o silêncio começa a se alongar, o medo cresce sozinho. E era isso o que eu queria, que ela começasse a temer o que não sabia. Depois do café, saí com um casaco pesado e uma pasta fina na mão. O destino era o mesmo endereço que o advogado me dera no dia anterior. Rua do Rosário, número 56, no bairro antigo da cidade. Um endereço simples, antigo, desses que resistem porque ninguém nunca se dá ao trabalho de demolir. No portão havia uma placa de aluguel e no chão, folhas acumuladas pelo vento. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Esperei alguns minutos e perguntei a um vizinho que varria a calçada ao lado. O senhor sabe quem morava aqui antes? Ele limpou o suor da testa e respondeu. Ah, sim, um rapaz. Trabalhava como mecânico, quieto, gente boa. Saiu faz uns meses. Disse que ia tentar a vida no interior. Lembra o nome dele? Perguntei. O homem pensou por um momento. Antônio Duarte, eu acho. Igualzinho ao seu, olha só que coincidência. Agradeci e segui meu caminho, mas dentro de mim já não era coincidência coisa alguma. Helena não deixara pontas soltas. Cada detalhe parecia ter sido colocado no meu caminho como um degrau. Eu precisava encontrá-lo. Não para confrontar, nem para exigir nada, mas para entender o que ela tentou proteger todos esses anos. Passei o resto do dia em uma lan house no centro, procurando registros públicos, antigas listas telefônicas, qualquer pista que ligasse o nome a algum endereço recente. Encontrei uma oficina automotiva em uma cidade vizinha chamada Santa Brígida. O dono se chamava Antônio Duarte Júnior. Idade aproximada, 50 anos. Naquele instante senti algo se mover dentro de mim. As peças começavam a se alinhar. Voltei para casa à noite e encontrei Daniel e Bianca jantando. Pareciam tranquilos, quase felizes. Pai,
Onde o senhor esteve o dia inteiro? Perguntou Daniel, com o mesmo tom de leve desconfiança. Resolvendo coisas antigas, respondi. Bianca sorriu, mas o riso não alcançou os olhos. Tomara que tenha resolvido mesmo. O senhor anda tão estranho ultimamente. Fingi não ouvir. Depois do jantar, fui ao meu quarto e fechei a porta. Tirei da gaveta o envelope com o documento do terreno e comecei a fazer anotações no verso. Nomes, datas, endereços, conexões. O plano estava nascendo, mas não era vingança ainda. Era reconstrução. Eu precisava garantir que, quando as verdades viessem à tona, ninguém pudesse distorcê-las. Nos dias seguintes, fiz visitas discretas ao banco mencionado no testamento. Pedi para falar com o gerente mais antigo, um homem de meia idade que, ao ouvir o nome de Helena, franziu o senho como quem remexe numa lembrança. Sim, lembro dela. Senhora muito gentil. Mantinha uma conta conjunta inativa há anos. Tudo muito organizado. Pedi acesso, apresentei documentos e, após um breve processo de verificação, ele confirmou o que eu já suspeitava. O saldo era considerável. Não uma fortuna, mas o suficiente para mudar uma vida, ou destruir duas. Voltei para casa no mesmo dia, mas em vez de dizer qualquer coisa, permaneci em silêncio. O silêncio é o maior escudo de quem já entendeu que palavras demais só servem aos inimigos. À noite, ouvi Bianca no telefone, sussurrando algo para uma amiga. Ele anda diferente. Acho que descobriu alguma coisa. O velho está escondendo algo. Tive vontade de rir. Ela nem imaginava o quanto estava certa. Foi então que o plano começou a tomar forma real. Comecei a reunir documentos antigos, certidões, registros de imóveis, extratos bancários, comprovantes de transferências. Separei tudo em pastas numeradas e deixei cópias guardadas em lugares diferentes. Uma no cofre do banco, outra no escritório do meu advogado, uma terceira escondida dentro do forro do armário do quarto. Cada passo era calculado, metódico, quase frio. Helena teria aprovado. Durante o processo, encontrei um detalhe que me fez parar. Entre os extratos da conta conjunta, havia transferências periódicas feitas há mais de 20 anos, todas com o mesmo valor e a mesma descrição. Manutenção familiar. O destino das transferências era uma conta com o nome ADF. Não precisei de muito para entender. Helena sustentou aquele homem em silêncio por metade da vida. E eu, cego em minha rotina, nunca percebi. Mas ao invés de raiva, senti uma serenidade estranha. Se ela fez isso, teve motivo. Se manteve o segredo, foi por amor. Talvez amor pelo filho que não pudemos criar, ou pelo homem que se tornou ele. E se agora a vida me dava a chance de encontrá-lo, eu faria isso do meu jeito, no meu tempo. Na manhã seguinte, peguei o carro e dirigi até Santa Brígida. A estrada era estreita, cercada por plantações e galpões abandonados. Ao chegar, estacionei diante de uma oficina simples, com uma placa escrita à mão. Duarte Filho, mecânica geral. O nome me fez sorrir por dentro. Entrei devagar, e um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, levantou o rosto suado do motor que consertava. Pois não, senhor. Fiquei mudo por alguns segundos. Havia algo nele, o olhar, o modo de limpar as mãos com o pano, o gesto calmo, que me lembrou Helena de um jeito que doeu. Era como ver uma sombra dela viva no rosto de um estranho. Procuro o senhor Antônio Duarte Júnior, disse tentando controlar a voz. Ele assentiu. Sou eu. Não consegui dizer mais nada. Apenas sorri, e o silêncio que se formou entre nós foi o mais denso que já vivi. Aquele era o homem que carregava o nome que Helena deixara escondido dentro do medalhão. E eu sabia, no fundo do peito, que a verdade que ela tanto temera estava finalmente diante de mim, respirando. Voltei para casa à noite sem contar a ninguém. Nem a Daniel, nem a Bianca. Eles me observaram desconfiados, mas nada perguntaram. A cada segredo que eu guardava, sentia que recuperava um pedaço daquilo que me haviam roubado. A sensação de controle, de escolha, de destino. Deitei-me com a pasta vermelha ao lado da cama e, antes de apagar a luz, murmurei para Helena, como fazia todas as noites. Você me deixou o mapa, agora eu sei para onde ir. E pela primeira vez em muito tempo, adormeci com paz,
A paz de quem carrega nas mãos a próxima jogada, e o silêncio como arma. Eu sabia que, para fechar o círculo, precisava primeiro fechar a casa. E nada fecha uma casa como um jantar. Não um jantar qualquer, mas aquele que antecede o silêncio, o último ato antes da cortina cair. Passei o dia inteiro preparando tudo, sem dizer palavra a ninguém. Comprei as mesmas coisas que Helena usava nas noites de domingo, o mesmo tempero, a mesma sobremesa simples de leite condensado com raspas de limão. Fiz questão de arrumar a mesa como ela gostava. Pratos brancos, taças alinhadas, guardanapos dobrados em triângulo. O cheiro da comida começou a encher os cômodos, e pela primeira vez em meses, a casa voltou a cheirar a lar. Daniel chegou por volta das 7, com o terno amassado e o semblante cansado. Bianca veio logo atrás, falando alto no telefone, rindo como se o mundo lhe pertencesse. Quando viu a mesa posta, interrompeu a ligação. "O que é isso, seu Antônio? Que produção é essa?" perguntou rindo. Respondi sem desviar o olhar do fogão. "É um jantar, só isso." Daniel tentou disfarçar o desconforto. "Pai, aconteceu alguma coisa?" Apenas sorri. "Aconteceu sim. Resolvi agradecer vocês por tudo." Sentaram-se ainda desconfiados. Servi o jantar em silêncio, observando-os comerem. Bianca elogiou a comida, dizendo que Helena devia ser boa mesmo na cozinha. Evitei corrigir. Não valia o esforço. Daniel falou sobre o trabalho, sobre o novo carro que queria comprar, sobre planos para reformar a casa que, ironicamente, já não seria deles por muito tempo. Eu ouvia, mas minha cabeça estava longe, organizando cada detalhe do que viria depois. Quando terminaram, servi café. Bianca se levantou para guardar os pratos, mas pedi que ficasse. "Deixa, hoje é por minha conta." Ela se sentou, ainda confusa. Foi então que tirei da pasta vermelha um envelope e o coloquei sobre a mesa. "Deixo isso com vocês. São documentos importantes. Uma carta de despedida, digamos assim." Daniel franziu a testa. "Pai, o que é isso?" Apoiei as mãos na mesa e respondi com calma. "Uma decisão. Vou sair daqui amanhã cedo." O silêncio caiu pesado. Bianca soltou um riso nervoso. "Sair daqui para onde?" "Para um lugar que ainda não sei o nome, mas que vai me caber melhor do que essa casa." Daniel olhou para mim com incredulidade. "Pai, o senhor está sendo dramático." "Não, Daniel. Estou sendo prático. O que vocês chamam de cuidado tem outro nome, conveniência. E eu finalmente entendi isso." Levantei-me devagar, fui até o aparador e peguei o porta-retrato de Helena que Bianca havia guardado há meses no armário. Coloquei-o de volta sobre a mesa, bem no centro. A sua mãe sempre disse que as pessoas revelam quem são quando acham que ninguém está olhando. E eu olhei Daniel. Vi tudo o que precisava ver. Bianca cruzou os braços. "Olha, seu Antônio, se é por causa daquele colar, eu já disse que..." Interrompi com um gesto calmo. "Não é mais pelo colar. É pelo que ele me mostrou." Ela piscou, sem entender. "O colar?" "Sim. Ele guardava mais do que vocês imaginam. Guardava a verdade." Daniel bufou impaciente. "Pai, o senhor está misturando as coisas. Isso já está passando dos limites. Os limites foram vocês que cruzaram o dia em que venderam o último pedaço da sua mãe." A frase os atingiu como uma pancada surda. Bianca empalideceu. Daniel recuou na cadeira. Eu, por outro lado, sentia uma calma quase irreal. Era a mesma serenidade que precede o mar depois da tempestade. Peguei o envelope de volta. Aqui dentro tem o registro do terreno que sua mãe comprou. O nome dela, o meu e o de outro homem. Um nome que você devia conhecer, Daniel. Antônio Duarte Filho, seu irmão. O ar pareceu sair da sala. Daniel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Bianca apertou o braço dele, tentando entender se era uma provocação. "Irmão? O que é isso, pai?" "Um filho que sua mãe nunca teve coragem de apresentar. Alguém que vocês ignoraram sem saber. E agora, graças ao que vocês chamam de coisas velhas, eu encontrei." Daniel balançava a cabeça, entre raiva e confusão. "Isso é loucura. A mãe jamais esconderia algo assim." "Escondeu, por amor a você, por medo de me perder. E talvez, se vocês tivessem conhecido o que é amor, entenderiam o que ela fez." O silêncio que veio depois foi tão denso que dava para ouvir o relógio da parede marcando cada segundo como um martelo. Levantei-me,
Fui até o quarto e voltei com uma pequena mala. Amanhã de manhã eu saio. A casa fica para vocês. Por enquanto. Por enquanto? Perguntou Bianca, já se recompondo. Por enquanto, porque o que é dado pode ser retirado, e o que é ignorado pode ser tomado de volta. É assim que funciona quando o tempo decide ajustar as contas. Coloquei o porta-retrato de Helena dentro da mala e fechei o zíper. Ela me deixou um mapa, e eu vou segui-lo. E não se preocupem. Não volto mais para tirar satisfação. Quando perceberem o que perderam, já será tarde demais. Subi as escadas lentamente, sentindo o peso dos olhos deles em minhas costas. No topo, olhei para trás e vi Daniel ainda sentado, imóvel, como quem tenta entender um idioma que nunca quis aprender. Bianca, ao contrário, já mexia no celular, talvez tentando confirmar o que eu dissera, talvez tentando negar. Tranquei a porta do quarto e sentei-me na cama. A mala ao lado, a pasta vermelha sobre o colo. O coração batendo firme, não de medo, mas de certeza. Certeza de que Helena, de algum modo, ainda guiava meus passos. No meio da madrugada, ouvi sussurros no andar de baixo, discussões abafadas, o som de um copo quebrando. Sorri no escuro. O caos começava, e eu nem precisaria levantar a voz. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, deixei a chave sobre a mesa, ao lado da xícara que Helena usava. Peguei o carro e parti. Atrás de mim, a casa encolhia no retrovisor. E pela primeira vez desde que ela se foi, eu me senti vivo. Não por estar indo embora, mas por finalmente estar indo a algum lugar. E no fundo do bolso, o medalhão descansava outra vez. Frio, silencioso, intacto. Como se esperasse o último ato do que Helena havia começado. No dia seguinte à minha partida, o mundo voltou a girar. Mas pela primeira vez em muito tempo, girava sem mim no centro. A estrada se estendia sob o carro como um fio que me conduzia para longe daquilo que um dia chamei de lar. O amanhecer refletia no para-brisa e, em meio à luz pálida, senti o cansaço dos anos misturado com uma sensação nova, leveza. Leveza por ter deixado para trás não apenas uma casa, mas um peso. Leveza por enfim saber que não devia mais nada a ninguém. Dirigi por horas até chegar a uma pequena cidade litorânea chamada São Martinho. Era um lugar simples, com casas baixas, ruas tranquilas e o cheiro constante de maresia. Aluguei um quarto numa pousada antiga, dessas onde o tempo parece andar devagar. Quando o dono me entregou a chave, disse apenas: "Aqui o senhor vai dormir em paz, seu Antônio." Ele não fazia ideia de quanto aquela frase era necessária. Naquela mesma tarde, fui até a agência do Banco Nacional da cidade e abri uma conta nova. Transferi para ela tudo o que constava no saldo da conta conjunta que Helena havia deixado. Cada centavo, cada investimento, cada rendimento. Em seguida, fiz algo que me deu mais prazer do que imaginei. Fechei o acesso da conta antiga. Ela estava em meu nome e no de Daniel, mas agora era apenas minha. O gerente, sem entender o motivo, tentou confirmar se eu tinha certeza. Tinha. "O senhor deseja notificar o cotitular?" perguntou. "Não", respondi. "Ele vai descobrir sozinho." Do lado de fora do banco, o vento do mar soprou forte e senti o gosto salgado nos lábios. Aquela era a primeira parte do plano de Helena, a herança que ela deixou para me proteger, agora usada para proteger o que restava de mim. A segunda parte ainda estava em andamento e eu sabia que o tempo se encarregaria do resto. Enquanto isso, a casa que deixei para trás começava a ruir, não pelas paredes, mas por dentro. Bianca foi a primeira a perceber. Ao tentar pagar a fatura do cartão de crédito, recebeu uma notificação. Transação negada. Conta encerrada pelo titular. Ligou para Daniel desesperada. O que ele fez? O dinheiro sumiu. Daniel, achando que era erro do banco, passou o dia inteiro em ligações. Até que o gerente confirmou. "O senhor não é mais cotitular da conta. Houve uma atualização de propriedade assinada pelo senhor Antônio Almeida há 48 horas. Quando me ligou, eu estava sentado à beira-mar, tomando café e observando as gaivotas. Deixei o telefone tocar. Depois outro e outro. Mensagens começaram a chegar, todas com o mesmo tom de pânico disfarçado de indignação. "Pai, o senhor precisa me ligar agora. O que o senhor fez? Isso é um mal-entendido, vamos resolver." Li todas, uma a uma,
e apaguei sem responder. À noite, enquanto o céu escurecia, imaginei o que se passava naquela casa. Daniel, tenso, tentando entender como o pai que ele subestimava tinha poder suficiente para virar a mesa. Bianca furiosa, digitando mensagens em grupos de família, tentando inverter a narrativa. Era previsível. Pessoas assim sempre tentam transformar o agressor em vítima quando perdem o controle. 2 dias depois, o inevitável aconteceu. Bianca publicou uma longa mensagem em suas redes sociais. Eu não vi diretamente, mas um primo me enviou a captura de tela. Cuidamos do meu sogro por meses. Demos tudo a ele. E em troca, ele nos traiu. Retirou nossas economias. Nos deixou sem chão. Que tipo de pai faz isso com o próprio filho? A publicação se encheu de comentários de amigos que nada sabiam da história. Todos apressados em oferecer compaixão à mentirosa que vendeu o colar da mulher morta. 2 horas depois, Daniel me mandou uma última mensagem. Não era raivosa. Era pior. Pai, por favor, fala comigo. Eu não entendo por que fez isso. A Bianca exagerou, eu sei. Mas o senhor podia ter conversado comigo. Li e senti o peso daquilo. O mesmo peso que senti quando Helena me pediu, no bilhete, para perdoá-la. A diferença é que Daniel não buscava perdão. Buscava dinheiro. O arrependimento dele não era moral, era material. Fiquei em silêncio. O silêncio é o tipo de resposta que não se esquece. E foi nesse mesmo silêncio que percebi algo curioso. A dor que eles sentiam era proporcional à indiferença que me dedicaram. Eu apenas devolvi o que me deram em forma de ausência. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do meu advogado, o mesmo que cuidava da papelada do terreno. Seu Antônio, o senhor me pediu para registrar a transferência completa, certo? Tudo está concluído. O imóvel agora está em nome exclusivo do senhor. Agradeci. E sobre o outro documento que deixei separado? Perguntei. Ele confirmou. Também feito. A doação parcial foi registrada em nome de Antônio Duarte Filho, conforme solicitado. Ele será notificado em breve. Quando desliguei, fechei os olhos e deixei o barulho das ondas preencher o espaço. Era o som da vingança se transformando em justiça. Não precisei levantar a voz. Não precisei humilhar ninguém. Apenas assinei o que já estava escrito por Helena. O terreno que ela comprou décadas atrás agora pertencia ao filho que ela tentou proteger, e de certa forma também a mim. Era como se eu estivesse devolvendo o que o destino nos roubou. Naquela mesma noite, Daniel me ligou novamente, mas dessa vez deixou um recado na caixa postal. Pai, se isso é sobre o colar, nós podemos comprar outro. Eu sei que erramos, mas a mãe não ia querer ver a família destruída por causa disso. Eu ri sozinho. Um riso curto, sem humor. Eles ainda não entendiam. O colar nunca foi o problema. O colar foi o espelho. Mostrou a eles o reflexo do que se tornaram. Ingratos, vaidosos, pequenos. 3 dias se passaram. As mensagens cessaram. O silêncio, finalmente, era mútuo. E foi então que recebi algo inesperado. Uma carta. Envelope pardo, remetente desconhecido. Dentro, uma única folha com uma caligrafia trêmula. Soube que o senhor procurava por mim. Meu nome é Antônio Duarte Filho. Acho que precisamos conversar. Segurei a carta por alguns minutos, sentindo as mãos tremerem. Ela tinha razão, Helena. Tudo o que eu precisava fazer era seguir o mapa. E o mapa me guiara até ali. Até o momento em que passado e presente finalmente se tocariam. Antes de dormir, sentei na varanda da pousada e observei o mar. Peguei o medalhão e o abri. A fotografia ainda estava lá. Helena sorrindo, o bebê nos braços. Pela primeira vez, olhei para aquela imagem e senti gratidão, não dor. Você conseguiu, minha velha, murmurei. Eles riram, mas agora acordaram. E o resto? O resto eu termino. No horizonte, o sol começava a nascer. E pela primeira vez em anos, senti que o dia seguinte não me devia explicações. Era eu quem devia cumpri-las. A carta chegou numa tarde chuvosa, e quando terminei de lê-la pela 3ª vez, percebi que minhas mãos tremiam não de medo, mas de reconhecimento. O envelope trazia um cheiro de oficina, de graxa e papel velho, o tipo de cheiro que sempre acompanhou meus dias quando ainda era jovem e trabalhava em marcenaria. Era um cheiro de vida real, de luta. No papel,
A caligrafia era insegura, mas honesta. Soube que o Senhor procurava por mim. Meu nome é Antônio Duarte Filho. Acho que precisamos conversar. Apenas isso. Nenhuma exigência, nenhuma pergunta. Só o mesmo tom contido que Helena usava quando queria me dizer algo importante. Esperei 2 dias antes de responder. Não por hesitação, mas para dar tempo ao coração. Quando finalmente escrevi de volta, usei as palavras com a precisão de quem carrega o peso das últimas confissões. Sim, precisamos. O colar foi o começo. Agora entendo o que ela tentou proteger. Diga o lugar. Enviei e fiquei aguardando. A resposta veio no dia seguinte. Uma mensagem curta, endereçada à pousada. Oficina Duarte em Filho, amanhã, 10 horas. Naquela manhã, o céu ainda estava encoberto, mas o mar calmo parecia prometer que, pelo menos dentro de mim, o pior já havia passado. Coloquei o medalhão no bolso, o mesmo que carregara durante meio século de amor e silêncio. Dirigi devagar, como quem se aproxima de um destino que não pode ser apressado. A estrada até Santa Brígida parecia diferente agora, nem longa, nem curta, apenas necessária. Quando estacionei em frente à oficina, o som dos motores e das ferramentas me trouxe uma lembrança antiga. Helena me esperando na varanda, sorrindo ao me ver voltar sujo de serragem. Entrei. O homem me esperava. Tinha o cabelo grisalho, o rosto marcado pelo sol e os olhos da cor exata dos dela. Por um instante, foi como se Helena estivesse ali, observando. Seu Antônio? Perguntou, limpando as mãos no pano. Sim, respondi. E você deve ser. Ele assentiu, sem me deixar terminar. Sou. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era pesado, denso, como o ar antes de uma tempestade. Sentamos num banco de madeira ao lado do carro que ele consertava. Ficamos alguns segundos sem falar, até que ele tirou do bolso algo que fez meu peito apertar. O colar. O mesmo colar. A loja de penhores me ligou. Disse. Disseram que o senhor deixara o medalhão lá e pediu para guardarem. Trouxe de volta. Peguei o objeto com as mãos trêmulas. Ele estava frio, mas a sensação era familiar. Helena deixou isso para nós, murmurei. Dentro dele havia um bilhete e depois uma carta. Ele respirou fundo. Eu sei. Ela me escreveu também. As palavras ficaram suspensas no ar. Ela te conheceu? Perguntei com a voz quase falhando. Uma vez. Eu já era adulto. Ela apareceu na oficina. Disse que era amiga da minha mãe biológica, que queria agradecer. Não contou nada mais. Só me deu um envelope com algum dinheiro e uma foto dela e do senhor jovens. Disse, um dia ele vai entender. Eu nunca entendi. Até agora. Olhei para o chão, tentando conter o turbilhão que subia pelo peito. O mundo inteiro parecia girar dentro de mim. O passado, o luto, o amor e a raiva, tudo se misturando num mesmo ponto. Helena era assim, disse. Guardava o amor como quem esconde uma joia, não por egoísmo, mas por medo que o mundo o destruísse. Ele assentiu devagar. E o senhor? Por que me procurou? Pensei um pouco antes de responder. Porque ela queria que eu terminasse o que ela começou. Ela te protegeu de longe, mas queria que você soubesse quem era. E porque mesmo que o tempo tenha arrancado tudo de mim, o que sobrou foi o dever de olhar nos olhos do meu filho. Ele ficou quieto por um momento. O som das ferramentas ao fundo parecia distante. Depois se levantou, foi até uma prateleira e pegou uma pequena caixa de madeira. Entregou-me. Encontrei isso quando limpei a oficina antiga do meu pai adotivo. Não sabia o que era. Agora acho que pertence ao senhor. Abri a caixa. Dentro, uma pulseira infantil de prata, com o nome Antônio Duarte Filho, gravado de forma simples. Era a pulseira que Helena mandara fazer antes do parto, e que sumira junto com o bebê. As letras ainda brilhavam, mesmo gastas pelo tempo. Segurei aquilo com cuidado, como se segurasse o tempo inteiro em minhas mãos. Ela deixou o terreno para você, disse, olhando para ele. E uma parte do que guardou a vida inteira. Está tudo legalizado. Ela queria que tivesse algo seu, de verdade. E que soubesse que nunca foi esquecido. Ele me olhou com os olhos marejados, mas não chorou. Eu não quero nada além disso, respondeu. Só precisava saber que existia para alguém. Ficamos em silêncio por longos minutos. Às vezes,
As verdades mais pesadas não se sustentam com palavras, apenas com presença. Depois, nos despedimos com um aperto de mão firme. Helena ficaria feliz, disse ele. Acho que agora o senhor pode descansar. Na volta, parei no mirante que dava vista para o mar. O vento soprava forte e o horizonte parecia se estender sem fim. Tirei o colar do bolso, abri o medalhão e olhei novamente para a foto dela com o bebê. Desta vez, sorri. Você conseguiu, meu amor. Deu um jeito de nos reunir, mesmo depois de tanto tempo. Fechei o medalhão e o coloquei ao redor do pescoço. O metal frio encostou na pele e senti o peso exato da paz. Deixei o vento bater e ali, naquele instante, compreendi o que Helena quis dizer quando escreveu por amor e medo. O medo foi dela, o amor ficou comigo. Voltei para a pousada ao entardecer. Liguei o rádio antigo do quarto, o mesmo modelo que Helena usava para ouvir suas canções. Tocava uma melodia suave, dessas que parecem conversar com a alma. Peguei um caderno e comecei a escrever a última carta. Não para Helena, nem para Daniel, nem para o mundo, mas para mim mesmo. Escrevi que o perdão, às vezes, não é esquecimento, mas aceitação. Que há dores que o tempo não cura, mas transforma em cicatriz. E que, no fim, o que realmente sobrevive é o amor que não precisou de aplausos para existir. Fechei o caderno, guardei o medalhão dentro da camisa e apaguei a luz. Do lado de fora, o som das ondas parecia vir de um outro tempo. Um tempo onde ela ainda me esperava na varanda, sorrindo. Deitei-me e deixei o sono me levar, com a certeza de que Helena estava certa o tempo todo. Algumas promessas não morrem, apenas mudam de forma. E assim, o colar voltou ao seu dono. Não o homem que ela deixou, mas aquele que finalmente aprendeu o que restou do amor. Fim.